O Fluminense recebe hoje o Botafogo, é o primeiro clássico de 2023. Será que vamos ter um ano tão bom em clássicos quanto foi 2022? Você vai descobrir, na verdade você não vai descobrir isso agora, mas tudo sobre o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo desse domingo, você descobre agora nesse vídeo pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Um like aqui embaixo é muito bem-vindo, tá? Não esquece disso não, não deixa de dar aqui não, que você ajuda bastante aqui o canal. E claro, além disso também, eu preciso te dizer que você pode compartilhar esse vídeo, pode se inscrever, mas pode comentar aqui embaixo quanto vai ser o jogo e de quem é o jogo, de quem vai ser o gol. Vamos ver se alguém acerta hoje. Comenta aqui embaixo, na caixinha de comentários, beleza? O jogo de hoje terá a transmissão, será às 18 horas, às 6 horas da tarde, da noite, sei lá. Tem transmissão da Band, do Band Esportes, e tem transmissão nossa, Raiz Tricolor, direto do Maracanã, na transmissão mais tricolor de todas, lá com imagens na Dali para os assinantes, beleza? Então, se você quiser assinar a Dali, acessa o site aí da Dali para poder fazer assinatura e acompanhar o jogo lá. Eu estarei diretamente do Maracanã, o Fio tá fazendo a cobertura, sei lá, do Bahia City. Tá vendo o Danielzinho, Marcos Felipe, a gente toma jogando que ele tá em Itacaré, na Bahia, mas tá com a internet legal, tá funcionando, então ele vai participar da transmissão remotamente também com a gente. Mas estaremos lá direto do Maracanã com a transmissão mais tricolor, conto com a sua audiência, e aqui no YouTube em áudio, né? Aqui no YouTube a gente não pode mostrar as imagens, mas vamos estar em áudio, como a gente tem feito no Carioca todo. Hoje é o jogo de número 386 entre Fluminense e Botafogo. E aí vem aquele detalhe, né? Fluminense e Botafogo, você lembra do jogo de 1985, é claro. Isso porque são 143 vitórias do Fluminense, 125 do Botafogo e 118 empates. Talvez você não lembre desse jogo de 85, mas foi 1-0 pro Fluminense, Taça Guanabara de 85, o Fluminense acabou sendo campeão carioca, e esse gol aí que eu mostrei foi um gol do Ricardo Gomes, exatamente aquele Ricardo Gomes, um cruzamento do Romerito pra ele, a festa da torcida do Fluminense. E se você quiser acompanhar tudo sobre o Fluminense, você pode acompanhar no OneFootball. Isso porque estamos falando de um aplicativo que tem muita informação, um aplicativo que tem escalação. Vai sair a escalação e você não vai dar mole, cara. Vai sair a escalação e você vai ter um OneFootball. Aproveita o dia de hoje para poder baixar e receber várias notificações de gols do Fluminense. Tomara, várias notificações. O link tá aqui embaixo na descrição ou utilizando o QR Code aqui do lado. Vamos embora falar especificamente agora sobre o jogo de hoje, depois desse show de informações. E a gente começa falando sobre... Assim, vamos lá, a gente tomou um susto contra o Boa Vista. Foi uma desatenção no final e tal. Enfim, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais da parte tática do que isso pode mexer. Hoje o Fluminense precisa ganhar para ser líder do Campeonato Carioca. Gabriel, mas a Taça Guanabara não vale de nada. Eu concordo. De fato, a Taça Guanabara em si, ela não muda a vida de ninguém, assim, do Fluminense, né? A Taça Guanabara. Agora, ser primeiro lugar na primeira fase, aí faz uma diferença. Aí faz porque você é mandante nos dois jogos e, por exemplo, você consegue, como no ano passado, ter hoje em dia até é mais importante em relação à transmissão, né? A sua transmissão, o seu pacote de jogos tá incluído os jogos decisivos, né? O jogo de volta, mas você tem ali público também, tem uma questão de venda de ingressos, enfim, de tudo mais. Bem, mas o fato é, apesar das brincadeiras que a gente faz com Botafogo, etc., bairro, o casuano em inglês, eles são mordidos pra cacete, e esse jogo se torna muito importante pra eles por causa disso. São 4 anos sem vitória em relação a gente, aí você vai falar, pô, Gabriel, mas eles ganharam ano passado. Tá, ganharam, mas eles tomam um gol no último minuto e são eliminados. Então, assim, o gosto não é, né? Até mesmo quando eles saíram com um gosto mais positivo, foi um empate, que foi o 2-2. Então, assim, teve aquela questão também do clássico vovô, do turno do Brasileirão com a zoação em inglês, então os caras estão muito mordidos, o que automaticamente torna esse jogo importante pra gente também, né? Porque a gente, obviamente, não quer perder, quer manter esse status aí de um tempão sem sair derrotado de fato. O público não deve ser alto, deve ser um público baixo, o Maracanã vai estar meio a meio, o movimento da torcida do Botafogo é bem fraco. Pra ser sincero, a torcida do Botafogo, a diretoria do Botafogo chegou a cogitar ali fazer o pedido, não sei se chegou a fazer o pedido exatamente,
pro clássico ser 90-10, mas a Ferdi não aceitou, já não aceitou de cara, justamente porque o movimento torcedor do Botafogo é fraco. E o do Fluminense também. O Fluminense aumentou um pouco, tá com 16 mil ingressos vendidos, te deve um público ali um pouco acima de 20 mil no Maracanã. Óbvio, tá? Tem a questão dos benefícios pro sócio, o sócio que paga de graça no clássico, por determinação da Ferdi, não tem o ingresso de graça, enfim, tem toda essa conclusão, essa complicação. Mas, enfim, o público deve ser baixo, mas também não vai ser tão baixo quanto eu esperava, não. Vamos falar de bola e campo? Vambora. A gente fala agora de bola e campo porque a provável escalação... vamos lá, tá? Vamos fazer um acordo aqui. Primeiro, a gente vai com a escalação. Vou botar aqui na tela, a escalação essa que tá aí na tela pra você tá vendo, enfim. É a escalação que o Fluminense vem jogando direto. O GE. Globo informou que o Diniz... Vamos lá, eles informaram, não, eles especularam ali, não trazem como informação de que o Diniz pode botar força máxima. Qual é a força máxima do Fluminense? Vocês vão entender o meu argumento já, mas pra mim a força máxima é o seguinte. Essa escalação que tá aí na tela. Fábio no gol, na lateral direita Samuel Xavier, Nino, Manuel e Calegari na lateral esquerda. André, Martinelli, Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso, John Arias e Keno. Essa, pra mim, é a força máxima do Fluminense hoje, beleza? Pra mim, se o Diniz... Aí, vamos lá. O que vai diferenciar, então, isso aí, Gabriel, do time que vem jogando, que seria na ordenzinha ali? O time, entre aspas, né? O time que já tá jogando direto. Joga as partidas dos finais de semana e os times que acabou de chegar, né, o time dos novatos, enfim, chame como quiser, joga as partidas no meio da semana. Isso vem acontecendo, então essa seria uma partida, entre aspas, desse time que já tá no Fluminense há um tempão. E aí seria uma partida pro Iago Felipe. A única mudança, na verdade, que pode acontecer pra mim, tá? O time de hoje, dos remanescentes, é se tiver Keno ou Giovani. Aí, e por que eu tô falando Giovani? Por causa do Fernando Diniz tá gostando dele, mas pra mim é Keno. Se a gente não vir hoje Iago Felipe e a gente acabar vendo Keno ou Giovani como titular, mesmo que todo o resto do time seja igual, a gente vai estar vendo o time com a força máxima. O Diniz sempre faz uma diferenciação, que ele fala, o time... ele tá usando um time de remanescentes, um time que já tá mais acostumado com o jogo dele, e um time de informação, um time que tá chegando agora, um time de novatos também, não lembro a palavra exata que ele usa. E aí, qual que é a parada? Ele sempre usa esses dois termos. Quando ele utilizar o termo de que ele fez a escalação, que é a mais provável de vencer o adversário, aí ele tá usando a força máxima do time titular. Só que hoje... Eu acho que se me perguntasse antes do Carioca, eu diria que não teria Calegari nessa força máxima e talvez não tivesse Martinelli. Talvez a gente tivesse com Jorge e com Lima. Só que esses dois jogadores conseguiram ganhar a vaga por causa desse time aqui de remanescente. Diferente do Iago Felipe, que pra mim perdeu a sua vaga pra Keno, um dos melhores jogadores do início da temporada. Então tem esse fator aí. Qual time... Fernando Diniz colocar em campo? Acho que vai mudar um ou no máximo dois jogadores se ele decidir colocar o Giovani no lugar do Martinelli, por exemplo, para ser um time mais ofensivo. Mas acho pouco provável, sendo sincero, porque acho muito provável que ele venha de Iago Felipe e não venha com Keno, porque na última entrevista ele não dá qualquer indício de que irá mudar o time para esse jogo. Ele diz que vai continuar fazendo isso até a hora em que ele achar que deva mudar. Ele já achou isso? Não sei. Na entrevista ele deu a entender que não. De qualquer forma, a gente vai ver o time do Fluminense, que tem aí, eu falei lá da questão do susto contra o Boa Vista, e o que mais me incomodou, óbvio, era outro time, tá? Mas o que mais me incomodou é algo que aconteceu durante todo o Campeonato Carioca até agora. Seja contra o Resende, Resende e Madureira, que era esse time, ou seja contra o Nova Iguaçu e Boa Vista. O Fluminense não mata o jogo. Contra o Nova Iguaçu, o Fluminense fez 1-0 e não conseguiu fazer o segundo gol. Contra o Madureira, que era esse time aí, também não conseguiu chegar. Ele teve uma chance com o Iago Felipe, mas assim, chances bem esporádicas, e as chances que criou, não fez o gol. Não conseguiu efetivar. Teve chance com o Keno, teve chance com o Martinelli, teve chances ali no segundo tempo, parou no goleiro, a cabeçada, né, de Keno.
parou no goleiro e não conseguiu matar o jogo. E contra o Resende no primeiro jogo, também não ia conseguindo. Aos 42, 43 do segundo tempo, teve um pênalti que resultou no 2-0. Mas o time tá com dificuldade de complementar ali o gol, de fazer o gol de fato. Isso, obviamente, pode ser um problema, principalmente quando a gente vai enfrentar um adversário de Série A. Então, tenham cuidado com isso. Espero que hoje, na verdade, o Fluminense, já com um ritmo melhor de time, consiga entregar isso pro torcedor, né? Não só ganhar o jogo, é óbvio. Hoje é aceitável um 1-0. Hoje é aceitável uma vitória mais simples, porque a gente tá enfrentando um adversário que a gente vai enfrentar ao longo do ano. A gente não tá pegando times da Série D. Mas o Fluminense tá tendo esse déficit. O problema do jogo contra o Boa Vista foi a desatenção no final. Foi o principal problema. Mas não dá pra ignorar que o time não conseguiu matar o jogo, mesmo tendo um a mais. Beleza? Então, isso é o que eu posso falar sobre o Fluminense. Agora, a gente precisa sinalizar uma coisa que é o Botafogo. Eles mudaram o planejamento. Era um jogo que o Sub-23 dele jogaria. Mas eles vão acabar usando o time principal por causa de um jogo adiado e tal, enfim. Não sei se também o Botafogo teria peito pra colocar o Sub-23 contra o Fluminense também, não. Confesso que não sei, assim. Porque poderia acontecer, não é o que vem acontecendo até agora na temporada, mas poderia acontecer derrotas, né, históricas acontecem. A provável escalação do Botafogo, eles têm alguns desfalques e tal, mas nada de muito, assim, chamativo. Lucas Perry, eu acho que é assim que se fala, sempre ouvi o pessoal falando assim. Rafael Aquele, tá disputando posição com o Daniel Borges na lateral direita. Rafael Aquele mesmo, irmão do Fábio, Fluminense. Adrielson Cuesta, gosto dessa zaga, hein? Acho uma boa zaga do Botafogo. E Marçal na esquerda. Tietê, Marlon Freitas, Aquele. E Gabriel Pires, pode ser que jogue Patrick de Paula também, ou seja, é um meio de campo mais fechado do Botafogo, não é um meio de campo abertão e de criação, é um meio de campo mais trabalhador ali, né? Sauer, Vitor Sá e Tiquinho Soares, pode jogar o Lucas Piazon também no lugar do Sauer, esse é o time, provavelmente o time do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, assim vai ser um jogo interessante, acho que esse é o melhor, é o jogo mais disputado entre Fluminense e Botafogo, diria eu, mais equivalente, até por questões de início de temporada, etc., desde 2019, talvez. Acho que desde 2019, talvez o do Brasileirão de 2020, mas ainda assim foi muita diferença. Não, 2020 não foi, não. Foi muita diferença de 2020. Provavelmente desde 2019 a gente não via tanto o do turno quanto o do retorno, né? Foram, acho que 1-0, né? Um gol de Digão e um gol de Alex Santana, 1-0 pra cada lado. Acho que a gente não via um Fluminense e Botafogo. Acho o Fluminense ainda superior, tá? Só pra deixar claro. Ainda acho o Fluminense talvez até bem superior. Mas acho que o Botafogo evoluiu do ano passado pra esse. Então a gente volta a ter um jogo que pelo menos tem alguma disputa. Assim, porque o que aconteceu, principalmente no Carioca, nos jogos de 2021 e de 2020, foi uma bizarrice o que foi o Fluminense e Botafogo. Vamos pra arbitragem. A arbitragem da partida, teremos árbitro de vidro, segundo Renato Chaves. Teremos árbitro de vídeo. Aliás, árbitro de vidro é GUM, né? Renato Chaves é gramado de grama. Bruno Mota Correia é o árbitro da partida. E o árbitro de vídeo talvez se faça muito útil, tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma informação sobre o Bruno Mota Correia. Na verdade, eu tenho informações sobre ele. Ele nunca apitou jogos do Fluminense. É bem inexperiente no quesito apitar Série A do Carioca. Tem vários jogos apitados pela Série D do Brasileirão. Alguns jogos apitados pela Série D do Brasileirão. Jogos por divisões inferiores do Carioca. E pelos meus registros aqui, não apita Carioca há muito tempo, não. Tem um ou outro jogo só do Carioca Série A. Confesso que eu não entendi muito bem assim, a escalação desse árbitro pra um clássico. Assim, mas vai lá, vamos torcer pra que seja um árbitro muito bem, que tá se destacando e etc, e que seja só uma falta de formação, uma inexperiência, alguma coisa assim. Torcer pra que seja isso. Lembrando, tem árbitro de vídeo nesse jogo, vamos esperar que seja uma boa arbitragem, e é o que eu sempre falo, né? Erros, acertos, eu quero que a arbitragem não seja um assunto após o jogo. Se a arbitragem não for um assunto após o jogo, ou pelo menos se for um assunto batendo palma e olha, certo, hein? Acertaram aqui, beleza. Mas o ideal é não ser assunto. Enfim. Hoje, como eu falei, estarei lá direto do Maracanã. Pra quem vai estar hoje, esse vídeo vai estar lançando, eu já devo estar até lá daqui a pouco. Eu vou estar no Jogo nas Laranjeiras, fui convidado pela Sócio.com pra poder participar do Jogo nas Laranjeiras, do jogo das 9 horas da manhã. Então vou agarrar, não sei se alguém aí vai jogar e etc. Vou ficar lá até mais ou menos umas 11 horas da manhã. Então, se tiver lá,
troca uma ideia, fala, pô, já assisti seu pré-jogo e tal. E o resultado do sorteio da Bet7K, da camisa rosa do Fluminense. Na verdade, não é essa, a camisa já tá lá dentro, separada. Essa daqui é a minha, inclusive. Quem ganhou foi o Gabriel França. Gabriel França, portanto, é o ganhador do sorteio da camisa do Fluminense, né, oferecido pela Bet7K. Então, você pode ir lá, mandar o Gabriel França, manda um e-mail com seu endereço, com as suas informações, CPF, tudo certinho, para eu poder fazer o envio da camisa. Manda pro mesmo e-mail que você mandou o outro e do mesmo e-mail que você mandou o outro comprovante. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu e que vença o Fluminense.